Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre o resultado de Klabin do quarto trimestre de 2023, que foi divulgado agora pela manhã antes da abertura do mercado, tá? Esse resultado acabou de sair, quero trazer aqui um vídeo pra vocês trazendo uma primeira visão, tá? Trazendo aqui uns principais destaques, isso tudo pra te ajudar aqui a compor a sua tese de investimento. Lembrando, logo aqui no começo do vídeo, tá? A minha estratégia, pra você que não conhece, pra você que tá chegando nesse vídeo agora, ela é uma estratégia previdenciária de longo prazo, ou seja, não estou aqui querendo investir em Klabin como uma posição tática, então eu não estou querendo nenhum tipo de trigger, por exemplo, para que as ações subam muito no curto prazo para que eu consiga realizar uma venda, não é isso, eu quero me expor aqui a uma empresa no longo prazo que consistentemente consegue me trazer crescimento, dividendos e um bom resultado, tá? Bom, de forma geral aqui, né, eu vou mostrar para vocês alguns principais destaques, acho que eu já posso dar aqui uns spoilers no começo aqui do vídeo, tá? Primeiro, a minha visão aqui é que o resultado foi muito dentro do esperado, tá? Acho que sem nenhum tipo aí de variável que saia muito do controle do que a gente já esperava. Eu fiz um vídeo recente aqui, na verdade o último vídeo do meu canal foi sobre essa perspectiva, né? O que se esperaria do resultado, então acho que ele veio muito em linha com isso. Veio o anúncio de dividendo, tá? Um pouquinho menor, na verdade, do que algumas pessoas achavam, totalizando aí no ano de 2023 na casa aí dos 6% de yield. Nos preços atuais, tá? O que, vamos ser sinceros, era o que estava mais ou menos na projeção. A depender do preço que você pagou, você tem um yield on cost um pouco melhor, tá? Mas dividend yield mais ou menos deixando aí na casa dos 6. A grande questão agora é para 2024 em termos de dividendos, tá? Alguns analistas já estão mais pessimistas, dado, né, na verdade, o aumento de investimento previsto, tá? Então, especialmente aqui na parte do projeto Caetê, né, que na verdade vai adicionar bastante o nível de capex, o nível de investimento da Klabin no próximo ano. Eu não diria nem só no próximo, mas talvez, a gente pode falar nos próximos meses, tá? E isso poderia comprometer um pouco o dividendo de acordo com alguns analistas, tá? Outros já acham que mesmo com esse investimento, ela vai conseguir pagar aí pelo menos os 6% de yield que a gente está acostumado nesse momento aí de crescimento. Beleza? Acho que essas aqui são as primeiras considerações. Ah, Bruno, pô, é ruim o investimento? Não é ruim. Vamos lembrar que aqui a tese de Klabin, apesar de eu considerar sim uma empresa previdenciária, porque paga dividendos de forma consistente, vamos lembrar que também é uma empresa de crescimento. Então ela vai pagar menos do que algumas outras empresas da nossa carteira. Ela vai pagar menos que uma elétrica, ela vai pagar menos que um grande banco, ela vai pagar menos, às vezes até que uma seguradora. Mas é normal, você precisa entender isso. Não vai investir em Klabin achando que o dividendo vai ser alto, achando que o dividendo vai ser 10%. Não vai. Ele é 6%, que não é ruim, tá? Toda a teoria nos diz pra gente, 6% é o mínimo. Mas fica sempre com isso aqui na sua cabeça. Ah, Bruno, não gosto. Tem empresa que paga mais, tô achando que tem empresa que consegue crescer mais. Não tem problema. Compre a empresa que você achar. Aqui eu tenho que fazer o vídeo das empresas que eu acabo tendo na carteira que vocês gostam. Mas beleza, vamos lá. Acho que a primeira coisa... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Aqui tem uns principais destaques, tá? Depois vocês podem ver se vocês quiserem. O CAPEX aqui, os proventos que eu acabei falando. Depois vocês podem abrir isso. O que eu quero fazer? Trazer aqui esses principais números para a gente ver mais ou menos como que está se comportando o que a Klabin reportou e o que a gente estava esperando. Então, se você perceber aqui em termos de receita, ela reportou aqui na casa dos 4,5 bi, tá? No quarto tri aqui de 23. Quando a gente olha um pouco para a estimativa do analista da Genial, que é o cara, né, aqui que trabalha junto comigo, que eu tenho mais contato, que a gente pode usar até como uma proxy, e ele também é um cara otimista com o Klabin nesse sentido, então eu gosto bastante de ter alinhado as perspectivas deles com a minha, né, até porque ele não é um cara que recomenda venda, por exemplo, é um cara que recomenda compra, então tá muito alinhado com a minha tese. Ele tinha aqui 4,6, tá? Ou seja, muito em linha. O destaque aqui, ele abre aqui também pra gente um pouco dessas projeções para cada uma dos segmentos de atuação. Aí você tem o papel, embalagem, celulose, madeira e outros. Se a gente for olhar, né, no próprio release aqui da Klabin, quando a gente olha para celulose, 1.3, muito em linha com o que já estava se prevendo, tá? Isso tem toda uma questão também de aumento de vendas e aumento de preço que foi repassado. Eu já falei isso para vocês no último vídeo, não vou ficar aqui me repetindo, tá? Quando a gente olha para a parte de papel, 1.4, então de novo, ó, muito em linha com as estimativas, sem nenhum tipo de surpresa, tá? Ou seja, isso teoricamente já está precificado pelos analistas, não tem porquê, pelo menos nessa linha aqui de receita, ter alguma visão negativa, tá? Na parte de embalagens, 1.5, de novo, muito em linha também, beleza? Então acho que essa primeira parte aqui de receita, sem nenhuma surpresa. Quando a gente vai descendo um pouco, a gente olha para o EBITDA ajustado, e que de novo, aqui é uma métrica super interessante, porque de novo, é aquela proxy da geração de caixa da companhia e é daqui que vem os dividendos. O EBITDA ajustado
que o analista que estava fazendo a previsão era na casa do 1,5, tá? Quando a gente olha para o que a Klabin acabou reportando, foi inclusive até um pouco maior, tá? Esse EBITDA ajustado, por exemplo, excluindo efeitos não recorrentes, 1,6, tá? Foi maior do que a própria previsão, projeção do analista aqui da Genial, que também, vamos ser sinceros, na verdade foi muito em linha, né? Um pouquinho maior. Então, de novo, nada para se preocupar, nada que a gente olhe e fale assim, meu Deus, o mercado precificava alguma coisa, a Klabin mudou de certa forma e trouxe um resultado pior. Não é isso que aconteceu, pelo menos essa aqui é a minha visão, tá? De novo, podem ter opiniões diferentes, não tem problema nenhum. O que eu sempre gosto de acompanhar tri a tri das empresas que eu tenho é como que ela está evoluindo, ou seja, como que ela está trazendo esse resultado, essa consistência, de certa forma, tá? Mas mais do que isso, se ela está longe ou perto do que o mercado está prevendo. E por que isso é importante? Porque o que o mercado está prevendo é o que está, na verdade, fazendo o preço agora. Então, quando a gente quer, às vezes, antecipar para comprar uma ação, ou às vezes aproveitar um momento ruim para comprar mais barato, a gente tem que entender sempre o que o mercado está pensando. Então, se vem muito acima da expectativa do mercado, normalmente as ações sobem. Se vem muito abaixo, normalmente as ações caem. E aí você tem que ter sua tese para definir se é uma oportunidade ou não para você comprar, beleza? Se a gente olha aqui, tá? Você pode olhar um pouco da variação tri a tri, tá? Então aqui quarto tri de 23 com quarto tri de 22, ou seja, variação ano contra ano. Perceba aqui que você tem uma queda no EBITDA, tá? Você tem ainda uma queda, inclusive também da margem. Aqui no não, eu estou colocando aqui pegando o efeito não recorrente, tá? Excluindo esses efeitos. Uma queda de 15%, mas a gente já vê uma melhora tri a tri, que era a expectativa do mercado. Então o mercado estava esperando isso. Tri a tri já melhorando, já expandindo, e foi exatamente o que aconteceu. Perceba aqui 24%, aqui com o EBITDA ajustado sem excluir os efeitos não recorrentes, tá? 24% de alta, um aumento de 6 pontos percentuais na margem, tá? O que, de novo, acaba sendo interessante, é o que a gente gosta de ver aqui, beleza? Bom, quando a gente olha aqui para a linha do lucro líquido, perceba que o analista da Genial tinha 513 milhões aqui para esse trimestre e o que a Klabin acabou reportando foi 370, tá? Muito disso, aparentemente, tá? Deve ser explicado por uma questão até do resultado financeiro, tá? Que na estimativa aqui do analista da Genial era um pouco menor, né? Esse resultado financeiro negativo, na verdade, veio maior do que isso, ou seja, um número mais negativo ainda que foi reportado por Klabin, igual, na verdade, veio aqui o número do terceiro tri de 23, então isso pode explicar um pouco essa diferença aqui da projeção, mas também nada, na minha visão, que mude muito a tese de investimento de que é uma empresa que ainda está barata, uma empresa que tem um crescimento contratado, é uma empresa que está investindo. Tá. Algumas coisas podem chamar a atenção das pessoas, e deixa eu descer aqui para mostrar para vocês, e lembrando, eu estou usando o próprio release aqui da empresa, tá? Então você também tem acesso a tudo isso, você pode simplesmente pegar isso daqui. Acho que a primeira visão que eu sempre gosto de mostrar, tá? Continuando nessa diversificação de receita para o produto, tá? Então perceba que a celulose, sim, com 30%, mas olha quanto os outros segmentos aqui são responsáveis pela receita da Klabin. Isso traz uma certa diversificação que mitiga um pouco o risco, que diminui a volatilidade da receita. Também aqui a questão do mercado interno e mercado externo. Perceba que o mercado interno agora no quarto tri tem ganhado um pouco de força comparado ao ano passado, mas de novo, sempre com essa dinâmica, né? Parte das vendas do mercado externo, parte da venda do mercado interno. Também trazendo um pilar importante na minha visão, que é esse pilar da diversificação. Algumas pessoas podem falar assim, deixa eu descer aqui, porque eu acho que isso é interessante de mostrar para vocês. De novo, gente, estou mostrando aqui os principais destaques, tá? Depois você pode simplesmente olhar tudo, enfim, ler até os relatórios analistas que vão acabar sendo um pouco mais completo. Perceba que a gente tem um pouco da nossa própria alavancagem da empresa, né, de certa forma, que eu acho que é importante sempre da gente olhar, e aqui o pessoal sempre gosta de olhar em dólares, tá? Então, quando você olha em dólar, 3,3 era 3,2 ali em setembro de 23, então não mudou nada. É uma alavancagem que está dentro do próprio range da companhia, então vamos sempre lembrar disso, tá? Em época de investimento, a Klabin aceita uma alavancagem de até 4,5 vezes, então isso já está, na verdade, para ser entendido isso já pelos acionistas, pelos investidores, então aqui não é algo que você deveria se preocupar, na minha visão. É uma alavancagem de certa forma alta, se for comparar até com algumas outras empresas? Sim, mas é uma empresa que tem uma alavancagem alta que está passando por um momento massivo de investimento. E não só não deixou de passar, como ainda a perspectiva de aumento desse CAPEX. Não foi à toa que pegou o pessoal de surpresa lá atrás no Klabin Day quando se anunciou esse CAPEX maior. De novo, uma empresa que quer crescer, uma empresa que está
passando por essa fase, precisa investir. E desde que esse investimento retorne para o acionista, tá? E é o que tem acontecido, pelo menos aqui na minha visão. Eu queria mostrar para vocês aqui a parte, estou tentando achar, a parte aqui de rentabilidade, tá? O que a gente olha aqui no ROIC. Então perceba, tá? O ROIC você tem aqui uma queda, tá? Agora uma queda para 11,8%, mas isso é explicado simplesmente por uma questão simples, tá? Perceba, eles até mesmo falam aqui, essa redução se deve à redução do fluxo de caixa operacional e também, veja, o aumento do capital investido, tá? Então você aumentando o capital investido agora, é óbvio que esse ROIC aqui, né, que na verdade nada mais é que essa conta aqui, o fluxo de caixa operacional sobre o capital investido, se você aumenta esse capital investido e você diminui um pouco o fluxo de caixa operacional, obviamente que você tem esse indicador reduzindo, especialmente pelo aumento do capital investido, tá? E obviamente isso aqui depois acaba trazendo, acaba adicionando o resultado e isso acaba invertendo. Então, de novo, a minha visão aqui é que a gente não é um fato negativo a gente ver esse ROIC no quarto TRI de 23 menor do que o que a gente viu no terceiro TRI e no ano passado também, dado especialmente aí o aumento dos investimentos, tá? Óbvio, tem algumas outras linhas aqui que vão impactar, depois vocês podem ver um pouco mais de detalhe, mas acho que essa aqui é um pouco da minha visão. O que eu gostaria de dizer para vocês, tá? Como que a gente pode olhar para a Klabin ao longo aqui desse ano, do próximo. Primeiro, tá? O aumento de investimento. Ok? O aumento de investimento pode fazer com que os dividendos recuem um pouco. A projeção de alguns analistas é de dividendo menor. Eu ainda acho que vai pagar na casa dos 6%. Mas se acontecer de diminuir, não tem problema. Eu, inclusive, para os membros aqui do meu canal, refiz o cálculo de preço-teto já com essa perspectiva de um dividendo um pouco menor. Então, meu preço-teto acabou diminuindo, tá? Ou seja, hoje eu quero mais margem de segurança para comprar Klabin. É interessante mostrar para vocês também que, mesmo assim, tá? Mesmo com o aumento de investimentos, a política de dividendo é muito clara. 20% do EBITDA ajustado, trimestre a trimestre. Não foi diferente agora, tá? Klabin anunciou pagamento de dividendos, tá? 192 milhões, ok? Isso dá mais ou menos aí por ação final 3 ou 4, na casa aí dos 0,034 por ação, ok? Mas se você tem a unit, você tem aí mais ou menos aí na casa dos 17 centavos por unit. Vamos lembrar que somando isso tudo, a própria Klabin colocou aqui pra gente, isso dá na casa aí dos 6% de yield, que estava dentro da minha expectativa já. Para mim, não é algo que foi muito ruim nesse sentido. Se você esperava às vezes 8, aí você foi realmente pego de surpresa. Beleza? Bom, gente, esses foram os principais destaques de Klabin. Acho que nada, como eu falei, né, resumidamente aqui, o resultado não foi ruim. Não foi excepcional também, foi muito dentro do que a gente esperava e agora é só continuar acompanhando. Continuo comprado, não vou vender as minhas ações, continuo de olho no meu preço teto, aportando se estiver abaixo. Faz tempo que eu não aporto porque hoje as ações estão acima do meu preço teto, mas a gente está acompanhando e está seguindo aí com o investimento. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, até mais.